Boa noite, de volta com as nossas aulas de mercado financeiro e de capitais. E hoje vamos para a aula 6, vamos falar de títulos. Na aula passada falamos do Sistema Financeiro Nacional, fizemos aí uma viagenzinha sobrevoando, né, brincadeira, as instituições que compõem aí o Sistema Financeiro Nacional. Vimos como é que funciona direitinho, tudo. Então, agora vamos ver os títulos, né, que existem no mercado. E só para a gente recapitular, nas nossas aulas nós aprendemos que quando uma empresa vai ao mercado buscar recursos, ela, em troca, ou para dar como garantia, ela emite títulos, né? Então o título é o que está por trás da operação. A instituição emite um título, coloca esse título no mercado, a gente diz que vende o título no mercado. Quem estiver interessado põe dinheiro, né, empresta, na verdade, o dinheiro e fica com o título. E esse título como se fosse um documento, é uma garantia de que aquela instituição, dentro dos detalhes, né, dos dados que caracterizam o título, vai pagar, vai devolver o dinheiro ao portador do título e, enfim, e pagará por essa operação, pagará o que nós chamamos de juros e, eventualmente, algo que a gente chama de correção, né? Então, o título ele pode render para quem está aplicando correção e juros. É o que compõe a rentabilidade do título, tá bom? Então, vamos lá, vamos falar sobre títulos hoje, para depois, nas próximas aulas, a gente entrar no detalhe de operações de cada emissor de título, por exemplo, tá bom? Então vamos lá? Então vamos começar por uma classificação dos títulos, né? Então a gente tem aí, primeiro, com relação à emissão dos títulos. Então a gente pode chamar de títulos públicos e títulos privados, tá bom? Fácil de entender essa classificação. O que é um título público? Aquele emitido pelo governo. Tá? E um título privado por outras instituições que não sejam o governo. Aqui vale a pena a gente discutir o que é exatamente isso, o governo emitindo. Né? Então, é o tesouro que emite o título, quando a gente chama de título público. Então, vamos imaginar assim, olha, o Banco do Brasil. Ah, bom, então o Banco do Brasil é uma instituição que está ligada ao governo e ele vai emitir um título. Esse título seria um título público porque se o Banco do Brasil está ligado ao governo? Não, não é um título público, é um título privado. Então, título público é aquele emitido pelo Tesouro, né? No nosso caso, o Tesouro Nacional. Mas, tanto o Tesouro Estadual quanto o Tesouro Municipal, dependendo de aprovação, podem também emitir em determinadas situações. Emitir títulos. E nesses casos, se o governo estadual ou municipal emitir título, também nós vamos chamar de títulos públicos. Tá claro isso, então? Né? Então, o título público é para reforçar o caixa do governo. É isto. Né? E um título privado é para reforçar o caixa da instituição que está emitindo o título. Então, pode ser uma instituição financeira, então banco, Caixa Econômica Federal, né? E outras instituições que nós vimos aí. Podem emitir, dependendo de autorização, e captar recursos. As empresas também podem emitir, nós vamos ver isto. Né? Então, uma SA, uma sociedade anônima, ela pode emitir títulos também e ir a mercado e captar recursos. Tá? A gente já vê isso já já. Bom, então, primeira classificação, com relação à emissão, ou é público ou é privado. E entendemos que o Banco do Brasil, que a Caixa Econômica Federal, que o BNDES, se emitirem títulos, não são títulos públicos, são títulos privados. Muito bem. Agora, com relação à lucratividade. Então, isso já é antigo e a gente trabalha assim, ou o papel tem renda fixa ou o papel tem renda variável. Tá? E dentro da renda fixa, a gente pode dizer que a correção é pré-fixada ou que a correção é pós-fixada, tá bom?
vamos ver como é que é isso, né? Vamos lá. É, vamos começar com a renda variável, né? Então, a renda variável é, você não sabe, quando você faz a aplicação, você não sabe quanto você vai ganhar, não porque não esteja escrito no papel, não é isto. É porque vai depender da cotação desse papel na data da venda. Então, por exemplo, quando você compra uma ação, certo? Você paga um preço por essa ação hoje e fica com a ação. Bom, um determinado dia você vai vender esta ação. Quanto que você vai ganhar? Bom, você vai ganhar a diferença entre o preço de venda e o preço de compra. Mas você só vai saber o preço de venda na hora que você vender a ação. Da mesma maneira, vamos pensar que você compre dólar ou uma moeda estrangeira. Qual vai ser o teu ganho? Nós vamos chamar de renda variável, porque vai depender da data em que você vender esse papel. Tá bom? Ok. Então, visto isto, vamos para a renda fixa, que é aquele que tem determinado o quanto você vai ganhar. Tá? Mas aí, esse determinado, ele está escrito, você vai ganhar tanto. Embora, às vezes, você não saiba exatamente o montante, mas você tem uma indicação. Então, por exemplo, vamos chamar de correção pré-fixada. O que é isso? Quando você compra o papel, ou quando você aplica no papel, já está escrito. Você vai ganhar 40% no período. Vamos supor que você aplique por 2 anos, por 3 anos. Vai ganhar 40%. Independentemente do que houver, você vai ganhar os 40%. Se a inflação for maior, se a inflação for menor, se o dólar subir, se o dólar cair, se as ações subirem, se as ações caírem, não importa. Você vai ganhar 40% naquele papel. Então nós chamamos isso de renda fixa pré-fixada. É uma redundância falar pré-fixada. Se está fixada, não é pré, já está fixada. Tá bom. Mas, e aí, daí vai derivar um outro, que é o pós-fixado, que não faz muito sentido o nome, mas vamos lá. Então, tá claro o que é pré-fixado? Já está fixado. Poderíamos tirar essa palavrinha pré e tá ok. Renda fixa. Pronto, é isso. Renda fixa. Está fixado. 40%, 36%, 15%. No período, no mês, no ano, no dia. Pronto. Está fixado. Tá bom. Contrariamente, nós temos, ou por outro lado, nós temos o pós-fixado. Bom, o que é o pós-fixado? O pós-fixado é um título que depende da rentabilidade de um indicador. Tá? Então, esse indicador pode ser o dólar, pode ser euro, pode ser Selic, pode ser DI. É um indicador. Certo? Então, aí vocês vão falar, puxa, mas então, faz sentido, está pós-fixado. Pois é, vamos pensar bem, se já está fixado, como é que pode ser pós? Não é pós. Ah, vai fixar lá na frente. Bom, então não está fixado, então não é pós-fixado. Enfim, não sou eu que vai mudar a terminologia do mercado, mas o ideal seria que a gente chamasse esses títulos de correção indexada e não pós-fixada. Mas, ok, isso é uma opinião minha, certo? Nunca concordei com esses termos aí, está errado, mas é o que o mercado usa. Então, o que é correção pré-fixada? O valor, o percentual da taxa já está fixado. Você já sabe quanto você vai ganhar. O que é o pós-fixado? Está ligado ao indexador. Então, você vai ganhar Selic mais 0,5%. Então, o 0,5% você já sabe, é 0,5%. Mas você não sabe o montante todo porque é Selic mais 0,5%. Né? É DI mais 0,3%. E a gente vai ver alguns títulos aqui públicos, exemplo que eu vou colocar, e aí vocês vão entender direitinho como é que é isso, essa questão de pré-fixado e pós-fixado, tá bom? No passado nós tivemos títulos emitidos pelo governo que tinham as duas características. Então, no primeiro ano, por exemplo, ele tinha uma correção pré-fixada, vai ganhar tanto, e a partir do segundo ano, ele tinha uma correção pós-fixada. A gente chamava ele de pré-pós. Era um título pré-pós.
Besteira, né? Tá bom. Ok. Então vimos renda fixa e vimos renda variável. Aqui também nós não discutimos ainda fundos de investimento, não é? Mas vamos mostrar aqui a confusão que vai dar isso. O fundo de investimento, você pode ter, por exemplo, um fundo de investimento em ações. Então tá bom, tá claro que as ações são renda variável e o fundo de investimento, obviamente, baseado em ações, quem aplicar nesse fundo tem renda variável. Perfeito? Perfeito. Agora, vamos pensar num fundo de investimento só de papéis com renda fixa. Só de papéis com renda fixa. Vamos até falar o seguinte, olha, esses papéis são todos pré-fixados, vamos supor, tá bom? Ok. Quem aplicar nesse fundo, eles vão chamar de fundo de renda fixa. Ok. Mas quem aplicar no fundo, a hora que ele for sacar o dinheiro, ele já sabe quanto ele vai ganhar? Não. Porque o fundo está diariamente comprando novos títulos, comprando e vendendo. Portanto, na hora que ele sacar, vai depender da cotação das cotas, do valor das cotas do fundo naquele dia. O que torna, então, renda variável. Então, olha que interessante, embora um fundo seja de papéis de renda fixa, mas o investidor não sabe quanto vai ganhar. Certo? Porque vai depender do dia que ele for sacar os recursos. E mesmo o fundo, mesmo ele tendo papéis, se ele quiser fazer dinheiro, ele tem que vender esses papéis no mercado. E ele pode vender, se as taxas caírem ou se as taxas subirem, ele pode vender por preços diferentes ao que seria o valor do papel naquele dia. Ok? Não sei se ficou claro para vocês, ficou? Tá bom? Mas, mesmo assim, um fundo de investimento é chamado de renda fixa e é chamado de renda variável, dependendo do tipo de papel que tiver. Mas, para o investidor, o fundo de investimento, independentemente de papel, será sempre, ele renderá sempre igual à renda variável. Vai depender do dia da cotação do fundo, do dia que ele sacar. Tá bom. E mais uma definição aí na classificação com relação a prazo. Pode ser prazo fixo ou prazo indeterminado. O que é prazo fixo? A data do resgate está estabelecida. Então, se você aplicar num CDB, tem a data do resgate. Ah, mas eu posso sacar o CDB? Eu posso resgatar o CDB a hora que eu quiser. Na verdade, o papel continua sendo com prazo fixo. O que o banco vai fazer é recomprar o CDB. Mas o papel continua existindo na carteira do banco e tem prazo fixo. Tá bom? Então, o prazo fixo não é com relação à data do resgate, é com relação ao vencimento do papel. Eventualmente, você pode revender ou a instituição pode recomprar o papel na metade do período ou em qualquer momento. O que não muda, continua sendo um papel de prazo fixo, tá bom? E prazo indeterminado não tem data de vencimento. Ações, por exemplo, não tem data de vencimento. Você compra uma ação, não tem prazo de vencimento. Aí eu faço uma pergunta para vocês, para a gente testar um pouco aí. Uma caderneta de poupança, prazo fixo ou prazo indeterminado? O que vocês acham? Responderam? Então tá. Caderneta de poupança é uma operação de prazo indeterminado. Né? Embora não tenha o título, tá bom? Não é um título, caderneta de poupança não tem. Mas só para a gente fazer a comparação aqui com os termos, né? Ah, mas eu posso resgatar a caderneta de poupança, os juros vencem a todo dia 25. Sim, os juros vencem dia 25, mas a caderneta de poupança, o vencimento dela, não dos juros, dela, é indeterminado. Ela dura o tempo que durar. Tudo bem? Combinado, então? Então vamos a alguns tipos de títulos para a gente completar aqui essa aula de hoje e a gente entender. E a partir da próxima a gente já entrar em setores do mercado. Então vamos ver aqui, ó. Nós temos hoje o Tesouro Direto, que é onde qualquer um pode comprar títulos do governo. Tá bom? Então nós temos 3 operações ali no Tesouro Direto. E se são títulos do governo, a gente já sabe que são títulos públicos, tá bom? Então, uma operação chamada Tesouro Pré-Fixado, então já está dito aí
a rentabilidade, né? Juros pré-fixados. E olha, vejam essa característica. Rentabilidade anual, eu peguei um papel aqui, 4,87%. Investimento mínimo, 35,24%. E vencimento, em 1 de 2023. Então tá claro, olha, a rentabilidade está pré-fixada, é 4,87%. Independentemente do que acontecer, se a inflação subir, se a inflação cair, se a taxa Selic, se a taxa DI, não tem problema nenhum, eu vou ganhar 4,87. Outra operação chama-se Tesouro IPCA+. Tá bom? Quanto que rende? Rende IPCA, que é um indicador, mais 3,43%. Então veja, os juros estão fixados já, 3,43%. Mas a rentabilidade total vai depender de uma correção que a gente não sabe ainda qual que é. Por isso a gente chama essa operação de pós-fixada. Tá bom? IPCA mais 3,43. Investimento mínimo, R$ 53,53. Vencimento, 15 de agosto de 2026. A operação todinha, né? E mais um, chamado Tesouro Selic, que rende Selic mais 0,03%. Então, Selic, vocês já sabem, é a taxa de mercado, né, dos papéis do governo. Então, nós temos a Selic, né, que é uma taxa que ela é definida antecipadamente, mas o que vale aqui é a taxa que foi negociada, é o que a gente chama de Selic over, tá bom? Então, Selic mais 0,03%. Portanto, um papel pós-fixado. Né? Investimento mínimo, R$ 105,92. Vencimento, 1 de março de 2025. Tá bom. Então, vimos aqui títulos públicos. Uma empresa, quando quer emitir um papel, e aí ela pode emitir, olha, uma SA pode emitir commercial paper, debenture e pode emitir ações, tá bom? Ela, ao colocar esse título no mercado, normalmente ela contrata uma empresa do mercado financeiro para ajudá-la a fazer isto. E essa operação a gente chama de underwriting, que a tradução seria subscrição. Então você está subscrevendo os papéis. Então essa operação é feita por bancos de investimento, por exemplo. E aí vamos ver quais são esses 3 papéis. Então, commercial paper também já se usa um termo em português, mas eu não gosto muito não, porque se chama de nota promissória. Enfim, nota promissória, mas vamos lá. Então, um commercial paper, ou nota promissória, é um papel de curto prazo, até 360 dias, e as SAs utilizam o lançamento disso para capital de giro, né? Para capital de giro. Né? E há um mercado, né? Então, vocês vão falar, mas quem compra esses papéis? Né? Quem compra um commercial paper? Ora, os fundos de investimento, por exemplo. Eles compram e põem na carteira deles. Então, né? As seguradoras, as empresas de previdência privada, né? Os fundos de previdência privada. Então, qualquer fundo compra papéis desse tipo. Então, por isso que uma empresa financeira é adequada para fazer o lançamento desses papéis, porque ela já tem na ponta os seus próprios fundos que ela está administrando, ou outras instituições que estão precisando comprar papéis, e a empresa lança, vai lá e negocia já a venda dos papéis, tá bom? E debentures? Debentures seriam o commercial paper de longo prazo. Ele tem características próprias, a gente vai ver, mas a debenture é longo prazo, não, é um papel de longo prazo. E por último, as ações. Qual a diferença entre commercial paper, debentures e ações? Commercial paper e debentures são títulos de crédito. Então, a empresa está tomando dinheiro emprestado, vai usar esse dinheiro para alguma coisa, ou para o capital de giro, ou para investimento. Investimento quer dizer crescimento da empresa, comprar instalações, né, desenvolver, aí, comprar equipamentos e tudo para produzir mais. Então, aí ela emite debentures. E ações. Ações são títulos de propriedade, não são títulos de crédito. Quem compra uma ação fica dono daquele percentual que a ação representa no total das ações emitidas pela empresa. Tá? Então,
Quem compra commercial paper e debenture é credor. Quem compra ações é proprietário, é acionista. E, para terminar, vamos falar um pouquinho dos fundos de investimento, não assim, só para entender isso. O que é um fundo de investimento? Né? Então, todas essas instituições que emitem, elas podem emitir e vender para quem tem dinheiro, né? Enfim, e fechar a operação. Mas fica difícil ficar procurando, né, as instituições que estão com caixa sobrando para investir. Então, o que as instituições financeiras fizeram? Criaram os fundos de investimento. O que é um fundo de investimento? Ora, todo o pequeno investidor, quem tem uma poupança, né, pode pegar esse dinheiro, ir a uma instituição financeira e essa instituição vai pegar o dinheiro de todo mundo e vai administrar um fundo de investimento. Então, o que ela vai fazer? Ela mesma vai comprar esses papéis no mercado. Vai comprar e vai vender à medida que ela achar interessante, se a taxa vai subir, se a taxa vai cair, ou se ela está precisando de caixa, ou se ela tem caixa excedente, ela vai comprar e vender esses papéis. Portanto, ela vai administrar o fundo. Isso é bom? Sim. Para o pequeno investidor, porque ele colocando dinheiro no fundo de investimento, esse dinheiro dele vai estar aplicado em vários papéis, não somente em um, porque é o fundo todinho, ele vai ter uma cota desse fundo de investimento. Portanto, imagine que ele como investidor, ele vai e compre ações de uma determinada empresa e essa empresa vai à falência. Ele perde tudo. Mas se ele colocar o dinheiro num fundo de investimento e esse fundo de investimento comprar vários papéis e dentre eles comparação dessa determinada empresa e essa empresa quebrar, o fundo vai perder, mas vai perder uma parcelinha, que é a quantia das ações que ele comprou, e não tudo. Então, para o investidor, é interessante sim aplicar num fundo de investimento, porque ele pode obter taxas de grandes operações e ele dilui o risco dele. Mas a gente vai falar, não é só ganho, não. Nós temos problemas aí nos fundos de investimento que são, né, a taxa de administração, o desconto do imposto de renda. Isso a gente vai discutir depois quando a gente apresentar aí as características dos fundos de investimento. Mas por enquanto, fundo de investimento é isso. Então ele vai ao mercado e compra todos esses títulos. Compra títulos públicos, compra títulos privados, compra título de renda fixa, pré-fixado, compra título de renda fixa pós-fixado, compra títulos de renda variável, enfim. E aí faz um mix na carteira. Então nós temos fundos de diferentes papéis e, obviamente, diferentes tipos de riscos. A gente já discutiu riscos em outra aula, né? Depois a gente, voltando aos fundos de investimento, a gente volta à discussão dos riscos. Então tá aí, vocês foram apresentados a essa característica de mercado, que são os títulos, né? A classificação, e a partir da próxima aula vamos começar a discutir as operações. Bom feriado e até a próxima semana.